dele, porque ele sempre me liga também. Deixa me ver. Já começou? Deixa me ver se já entrou aqui. Aumenta isso. Entrando. Assim. Deixa eu ver, tá aqui. Deixa me ver. Já estamos ao vivo, né? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A minha live de hoje, né? Geralmente eu iniciei fazendo às 17. Mas hoje eu estou fazendo esse horário às 10 horas. Por motivo, né? Porque a minha convidada especial, a disponibilidade de horário que combinamos foi esse, né? Então, para vocês que no caso não puderem estar nesse exato momento vendo, vai ficar lá no IGTV, depois dá uma olhadinha no nosso bate-papo. Quem for entrando aqui, dá um oi, muito obrigada a vocês que estão aqui. Obrigada, Ana Clara, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós vamos estar falando um pouco, né, sobre o isolamento social, saúde emocional, esses dias de quarentena, essa situação que nós estamos vivendo, né? E sabemos, né, que é uma realidade para todos, todo mundo, né, se perguntando, a ansiedade toma conta das pessoas porque não sabe como vai ser, muitas situações, né? Pessoas com medo, né, da doença. Então, assim, muito pessoal chegando, chamava para mim no particular, atendimentos, né, muito relacionados a isso, esse momento que estamos vivendo. Não tá fácil para ninguém, né? Hoje, 1º de junho, começamos, né, essa situação desde março. E cada vez mais, né, só aumenta. E então, assim, as pessoas, nós, seres humanos, estamos na fragilidade. E aí, eu convidei, né, a doutora Alessandra, médica psiquiatra, para a gente estar fazendo esse bate-papo, né? A gente falar um pouco sobre ansiedade, e a gente vai estar, né, no caso, conversando aí um pouco, batendo um papo. Obrigada, bom dia, tudo bem? Eu vou estar aqui já convidando a doutora Alessandra para a gente estar iniciando. Ana, muito obrigada, tá, por estar aqui presente. Deixa eu aceitar. Sandra, desde já obrigada, tá, pelo convite. Aceitei? Aguardando. Aí foi. Bom dia, tudo bem, Alessandra? Olá, bom dia, tudo bom? Bom Tudo dia bem. a todos. Bom dia, né, o pessoal que está chegando. Muito obrigada, tá, pelo convite para a gente estar fazendo esse bate-papo aqui com as pessoas, né, doutora? Oi, eu que agradeço o convite. Que bom. Eu estava aqui comentando, né, que, assim, essa situação que pegou todos os seres humanos, né, nessa condição de fragilidade, né, que nós estamos vivendo. E as pessoas, às vezes, eu trabalhava em uma situação de... Só um minutinho aqui. Eu trabalhava na assistência social. E aí chegava muitos usuários, né, que no caso na assistência a gente fala usuários, e por demandas. E assim, a resistência que as pessoas têm, né, de quando a gente se fala do psiquiatra, de fazer uso de medicamento. E eu sempre trazia para esse público a mesma, para que eles pudessem entender, né? Porque não desmerecendo, mais um público mais que tenha menos conhecimento e tal. E eu tentava passar para eles que, para todos, a resistência que as pessoas têm, né? Do psiquiatra, do uso do medicamento, e que eu falava, né? Da mesma forma que a gente toma todos os dias um remédio para pressão, um remédio para o diabetes, é a mesma coisa de tomar um medicamento, né, para um transtorno que alguém tem ou desencadeia a ter, né? Porque a resistência é muito grande e fica nessa luta, né, doutora? E pode ser, Jane, até mais leve. Porque, por exemplo, o hipertenso, alguns não conseguem deixar de ter hipertensão durante a vida. Tá? Às vezes perdendo peso, deixa de ser hipertenso. Mas no caso da depressão, a pessoa pode usar o antidepressivo só apenas naquele episódio
de depressão. Naquele período, né? Então não é tão, talvez não seja tão pesado quanto o hipertenso que vai usar a vida toda e o depressivo não necessariamente. Com certeza. Porque o remédio não causa dependência. Isso. A maioria pensa. Desculpa estar cortando, porque é importante falar isso. A maioria das pessoas pensa que o remédio, o antidepressivo, causa dependência e não causa. O que causa dependência é tarja preta. O antidepressivo não é tarja preta. E por essa resistência, né, que todos nós, né, digamos assim, a sociedade tem de fazer uso de medicamento, quer dizer, pode ser uma situação leve, que já que ele não passa a fazer uso, aí passa a ser, né, um transtorno mais grave, né, mais severo. E se cuidar do início, né, fazer todo o procedimento, como você mesmo já mencionou, ele pode estar parando de fazer uso, né? E pela resistência que as pessoas têm, né, de ir ao médico e principalmente, né, no psiquiatra, essa resistência é tão grande, né, que fala que psiquiatra não é para doido, psicólogo, e todos nós precisamos, né? Sim, é importante o cuidado com a saúde mental, né? Sim, então, com certeza. Então, muitas pessoas têm esse adoecimento, não buscam saúde e agrava o quadro, e antes poderia melhorar só com psicoterapia, e depois precisa usar antidepressivo, no caso, se a pessoa demorar a procurar ajuda. E assim, nós, né, nós seres humanos, eu sempre falo nós para que, né, todos compreendam que a gente também, nós somos de carne e osso, também passamos por isso. A gente nunca prioriza a nossa saúde mental, né? Acha que agora não, que priorizar, né? Primeiramente, eu vou cuidar da minha saúde, eu estou bem, ter esse olhar, esse é o primeiro cuidado. Só vai realmente quando está no extremo. E eu costumo dizer, nós precisamos cuidar do telhado quando a chuva não vem, né? E a mesma coisa da saúde, nós precisamos cuidar dela antes, porque depois vai ser mais, né, doloroso. E o ser humano, ele só deixa para fazer quando já está no extremo, né? Nunca se permite, acha que agora não. É uma luta em dizer que eu estou bem, luta consigo mesmo, de dizer que eu estou com ansiedade, eu estou desencadeando qualquer um desses, né? Uma depressão, um transtorno de pânico, qualquer coisa que seja. A gente luta conosco mesmo, né? Eu sou forte, eu não posso adoecer, eu não posso passar por isso. E todos nós estamos propícios, porque nós somos seres humanos, de carne e osso, né? E é essa luta tão grande. E como é que se diz? Eu coloquei ansiedade, doutora, porque assim, muitas pessoas, esse tema, porque muitas pessoas, assim, para que você possa estar justamente explicando melhor, né, mais do que ninguém, com precisão, porque todos nós somos ansiosos, né? Mas a gente, assim, acaba generalizando. Eu tô com ansiedade, então, assim, essa diferença do que é uma ansiedade, que a ansiedade faz parte de nós, seres humanos, e de o que é realmente um adoecimento, né? Quando ela passa a ser muito forte, recorrente, então isso passa a adoecer, isso passa a tá me trazendo uma angústia, então tá me incomodando, é exagero, porque todo mundo às vezes acaba generalizando. Vai lá no Google, pesquisa e já se enquadra, né? Então, por isso que precisamos realmente um profissional, ele que estudou, ele que sabe passar com precisão o que é realmente, porque a gente acaba, os pacientes acabam automático se diagnosticando. Eu já estou. E, lógico, nesse exato momento, né, muita situação do que está acontecendo, né, desse isolamento social, a gente sabe, né, a população está muito adoecida. Então, assim, nada melhor do que ouvir melhor, com mais clareza do profissional que é a pessoa certa para estar falando sobre isso. Então, o coronavírus pegou todo mundo, né? Assim, veio e mudou a rotina de todo mundo. Isso traz ansiedade, isso traz desconforto e não necessariamente é doença, tá? Então, eu fui afetada também, você, porque mexe na nossa rotina, mexe com... prejudica os nossos instrumentos de autocuidado, né? Atrapalha a academia, atrapalha a bater, fazer
as atividades de lazer que eu fazia, por exemplo, tá? Então, quando que passa a ser doença? É quando tem prejuízo. Doença psiquiátrica é prejuízo. Prejuízo em mais de uma área da sua vida. Então, a ansiedade, ela traz o prejuízo, por exemplo, o paciente fica muito preocupado com o passado. O que eu faço? Será que o outro entendeu o que eu disse? Será que o que ele pensou? E fica, às vezes, pensa. Então, o que vai interferir é a frequência. Ele fica pensando tanto sobre algo do passado, que a gente fala de ruminações, que tem insônia, que precisa ficar procurando as pessoas para tentar se expressar melhor, e aquilo acaba trazendo prejuízo no trabalho, na vida interpessoal, porque acaba direcionando muito da vida da pessoa para a necessidade de ter confirmação do outro sobre o ponto de vista dela, por exemplo. Então, a ansiedade, dei o exemplo da pessoa ficar pensando muito no passado, ou então ficar pensando muito no futuro. Qualquer um de nós, se tiver um evento importante, a gente vai ficar ansioso, né? Até chegar aquele dia, a gente vai ficar preocupado, um pouco, pode ficar feliz, enfim, tem uma ansiedade. Mas quem tem um transtorno ansioso é recorrente, por fato simples da vida, ter ansiedade antecipatória, de que até aquele evento a pessoa não consegue direito dormir, não consegue se alimentar porque diminui o apetite, ou então aumenta o apetite, fica muito angustiada. Então, se é muito recorrente e tem um prejuízo que atrapalha olha, eu não consigo pensar eu não consigo tirar da minha mente meus problemas, eu fico pensando neles o tempo todo. E é tão difícil que eu não consigo fazer qualquer outra coisa. Então, isso caracteriza um transtorno ansioso. Como eu falei no início, tem que ter o prejuízo no dia a dia. Porque a ansiedade todos temos, isso não quer dizer, isso não tem problema nenhum. É importante, como você mesmo falou. É a partir, como você mesmo falou, né, que traga um prejuízo. Está impossibilitando, não está produzindo, está trazendo um sofrimento, porque assim, todos nós, como você mencionou, todos nós ficamos ansiosos e precisamos, né, desse processo, mas assim, que realmente paralise ou que traga sofrimento, como, né, recorrente, insônias. Tem alguns pacientes também que são as reações, né, fisiológicas, né, doutora? Que muitos, às vezes, até mesmo pensa, né, que quando eu trabalhava justamente, né, com esse público, como eu já mencionei, muita gente com ansiedade aqueles que são, né, taquicardia, e aí eles iam para outros especialistas, né, fazer endoscopia, porque até realmente saber, por isso a importância de um profissional, porque assim, não é que em um contato só, nós psicólogos, às vezes em um contato só a gente não tem como dar diagnóstico, mas são reações que é possível, né, que seja tal transtorno. Então, nós encaminhávamos para o psiquiatra, para o profissional. E assim, é muita situação, né, de taquicardia, são reações que geralmente são pessoas com X transtorno, né, com ansiedade mesmo. Taquicardia, sudorese, no estômago, como eu mencionei, né, iam fazer exame de gastrite e tudo, realmente era uma ansiedade generalizada, entre outros transtornos. Né? Tem pessoas, quando ficam muito ansiosas, tem alergia na pele, começa a ter coceira. Né? Então, o corpo ele somatiza cada um de uma forma diferente. Outros têm várias enxaquecas. A pessoa que tem enxaqueca e passa a ter várias crises de enxaqueca. Por isso que é importante também se autoconhecer. No sentido, peraí, quando eu não estou bem, como que eu reajo? Quando eu não estou bem, eu costumo ter mais dor de cabeça, eu costumo dormir mal. Né? A psicoterapia é fundamental para isso. Já começa a sinalizar, né? Opa, eu não estou bem, né? Estou tendo aqueles sintomas porque eu pensei em algo. Nós temos algo em comum, né? Que é a terapia cognitivo comportamental, né? E que justamente trabalha muito isso, né? As reações, trabalhar o pensamento, né? Porque a gente costuma dizer, né?
O pensamento, nós somos, eu brinco com as pessoas, né? Nós somos o que pensamos. Eu brinco entre aspas, né? De uma forma para que possa compreender. E que realmente o pensamento, se a gente tiver, né, na terapia cognitiva, nós trabalhamos isso. Se você estiver observando seu pensamento, conseguir reconhecer o pensamento, a gente sabe que não é fácil, que o pensamento ele é automático, ele invade, ele vem, ele é invasivo, mas quando a pessoa está fazendo o processo da terapia, então isso são processos que ele passa, no caso, a reconhecer. Opa, eu tive tal pensamento, que logo me causou tal sentimento, e daí veio o comportamento, né? Então ele consegue perceber esse pensamento. É toda vez que quando eu estou ansioso, que tá me trazendo um sofrimento, eu tenho X pensamentos, que na maioria das vezes são distorcidos, né? De menos-valia, de menos, né? Eu não sou, eu não posso, na maioria das vezes, né? Tanto na ansiedade como na depressão, esses são recorrentes. Não é isso, doutora? Sim, e como você... Nota certíssima. E como você falou, depende tudo da interpretação, né? Então, tudo, a fase que a gente passa, tem muita interferência do significado dela para a gente, né? Para explicar um pouquinho, para explicar sobre o que você falou, às vezes, então, como tudo é interpretação, se passa uma amiga na minha frente e não fala comigo, eu posso ficar com raiva, pensar, nossa, ela um dia fala, outro dia não, que menina esquisita. Ou então posso ter empatia, se ela passa na minha frente e não fala comigo, poxa, ela não é assim, será que ela tá bem? Ou então eu posso ter sensação de culpa, poxa, o que eu fiz de errado? Será que eu falei algo que incomodou ela? Então tudo é interpretação, né? E eu acho importante então deixar a pergunta para quem está assistindo, qual é a sua interpretação sobre essa fase que a gente está passando? Porque ela vai interferir muito na sua ansiedade. Ótima reflexão, ótima pergunta, porque assim, as pessoas realmente precisam saber, né? O lugar que nós estamos, a situação que a gente está, né? O primeiro passo, para que tenha uma mudança, a gente precisa ter essa reflexão, né? Qual a interpretação, né? Diante da situação que eu estou vivendo, a gente se conhecer melhor, porque se pega muito na situação do que está acontecendo, né? Na preocupação, nas notícias do que está toda hora no jornal. E às vezes, assim, a gente não tem esse tempo conosco mesmo. Porque eu costumo dizer, não que foi bom essa pandemia, mas foi um tempo que as pessoas realmente precisou para isso, para ter mais contato uns com os outros. Eu já fiz uma live aqui, eu perguntei, né, uma reflexão. O que foi que diante dessa situação você tirou proveito, entre aspas, né? O que você realmente fez? Você teve um tempo mais com seus filhos, com seus pais, com seu companheiro, né, ou sua companheira, porque às vezes a gente não tinha tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que não sei o quê. E a situação chegou e todo mundo teve que parar. Então, a gente vê que sempre tem um tempo, né, para a família, né, para o que é que a gente pode, diante disso, refletir um pouco, né? Porque pegou as pessoas de surpresa, mas assim, antes a gente dizia que não tinha esse tempo, que não podia porque tinha que trabalhar, que tinha que... E agora parou, então de um jeito ou de outro, o que é que a gente fez? Porque muitas pessoas, né, nem ficavam com seus filhos, porque trabalhava durante o dia, chegava de noite e já estava dormindo. Então assim, tudo tem um lado para a gente realmente se conhecer mais, né? É um tempo que a gente está sendo importante para a gente se conhecer mais. E aí, eu não sei se você já viu lá, né, que alguns vídeos, alguma coisa minha que eu coloco lá no meu Insta, que eu fiz um projeto Permitas, né? Disso realmente, e mais voltado para mulheres, né? Porque tudo isso, da ansiedade, de vários transtornos, muito chegavam até a mim, e que é justamente isso. Seria relacionado a essa mulher não se permitir, a esse ser humano não se conhecer. E isso somatizava e trazia o adoecimento. A importância da gente se conhecer mais, da gente se permitir, da gente aprender de alguma forma dizer não, né? De silenciar, de
isso é muito importante para nós seres humanos, né? Sim, e de se permitir, já que você está falando sobre isso, é importante a empatia. Então, se você está passando um momento de estresse, como a maioria, quando todo mundo está um pouco estressado, mas se esse estresse está interferindo muito no seu dia a dia, na sua produtividade, no seu humor, está ficando irritado, está ficando angustiado, é importante você aceitar, acolher-se. Tá, eu estou observando que eu estou assim, né? Então, a minha forma de reagir a esse momento de estresse não vai adiantar nada eu ficar com raiva de eu estar assim. Então, acolher-se, é natural se sentir estressado nessa fase, e a partir daí, o que eu vou fazer para estar melhorando? Porque a situação não está no nosso controle, ela está aí, ela é mundial, não está no nosso controle, mas no seu dia a dia, o que você pode fazer para deixar seu dia a dia menos tenso? Ótimo, muito bem, é verdade. Como se diz, o problema existe. O que é que pode ser feito, né, para se adaptar diante da situação, né? Porque tem pessoas, como você falou, né, da angústia, do estresse, da situação. A gente sabe que tem muitas famílias, uma família extensa, né, e tirou todo mundo da sua convivência, de sua organização, sei lá o quê. Mas, às vezes, a gente não pode sair aí descontando o estresse em todo mundo, né? Não mesmo. Então, é realmente isso, esse aceitar, né? E se conhecer realmente, se conhecer mais. E não a empatia, como você falou, né, doutora? A empatia. Colocar no lugar do outro e realmente saber que não adianta, é uma situação que está acontecendo, e quando realmente estiver trazendo um conforto, está doendo, procurar um profissional. Porque às vezes existe isso, né? Essa resistência. Que até, às vezes, as pessoas, por tanta resistência de não fazer uso de medicação, agora está tudo parado. Não, mas consegue. Você mesmo, né? Tem atendimentos, tem os atendimentos online. Então a gente pode fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Pode continuar procurando a ajuda do seu profissional, né? E também alguns profissionais estão tendo presencial, né? Procura, você pode achar um profissional da situação que você precisa. Com certeza. A gente precisa, né, desse olhar, de estar atento. Outra coisa que eu ia mencionar para as pessoas, né, que estão aqui, que estão nos assistindo, isso é importante. Eu acho muito importante a gente realmente buscar ajuda, de não ficar resistindo, relutando, né? E às vezes tem situações que chegavam e chegam, eu falo chegar porque eu falo muito voltado para esse público que era o que queria só ir para o psicólogo, eu vou, mas quando falaram que era para ir para o psiquiatra, esse tamanho de resistência. Porque tem situações que só a terapia não resolve. Como tem situações que o uso do medicamento, a importância de andar, né, o psicofármaco e a terapia, andar administradas para que tenham resultado. E um dos seus diferenciais, doutor, é justamente isso, né? O quanto você fala da escuta, o quanto é importante para as pessoas que estão aqui assistindo, né, que são às vezes mais meus seguidores e que não conhecem a doutora Cristiane, fica lá no Instagram para ver que justamente assim tem um diferencial, porque às vezes alguns não, é a forma de cada um trabalhar. Mas o que eu, assim, sou muito grata ela ter aceitado esse convite, é justamente assim, porque me chamou a atenção que ela, né, o psiquiatra, esse diferencial da escuta, né, porque às vezes muitas pessoas vai no automático só o medicamento, e ela é uma profissional diferenciada, porque justamente isso, tenta compreender a dor daquele paciente. É muito, muito importante isso, né, doutora? É importante essa compreensão, porque se a pessoa perceber em quais situações quais são os gatilhos, como ela reage com a ansiedade dela, com o tempo,
ela vai aprender a criar estratégias de enfrentamento para estar lidando com o que causa ansiedade. E o remédio, então, é um aliado. Mas a longo prazo, o que promove cura é a psicoterapia. Porque a psicoterapia, ela vai dar instrumentos para a pessoa, peraí, na situação de pandemia, tá? O que eu posso fazer para estar melhorando? Né? O que eu fiz outra vez que melhorou? O que seria bom eu tentar fazer agora? A psicoterapia, ela ajuda sim, muito nesses processos. Né? Uma vez, né, que eu estava, gosto de falar isso, uma vez que eu estava passando por um problema, aí a minha irmã me deu o conselho. E depois a minha irmã passou pelo mesmo problema e eu que aconselhei ela. E assim, quando a gente está na situação de estresse, sofrimento emocional, a gente diminui a nossa capacidade de estar julgando, a capacidade de estar buscando alternativas, de encontrar soluções com qualquer pessoa. Então, por isso que é muito importante ter outra pessoa com quem você possa conversar. E se essa outra pessoa for um profissional preparado para isso, a situação é ideal, tá? Então, não vai ao psicólogo quem é problemático, vai ao psicólogo quem quer lidar bem com os problemas dele. Então, eu tenho psicóloga, né? Eu vou à minha psicóloga, amanhã eu vou à minha psicóloga. Antes disso, faz muito tempo que eu não vou, mas assim, é muito importante você lidar com o seu problema, peraí. Ou então para ver o que você pode estar melhorando, tá? Em outras coisas que não melhorou ainda. Nós somos cascas de cebola, né? Temos muitas camadas a serem trabalhadas. Então, não desvalorize, né, quem está escutando, não desvalorize o trabalho do psicólogo, é muito importante, não é só quando a pessoa tem problema. E assim, todos os dias, nós somos um dia diferente, né? Na terapia cognitivo-comportamental mesmo, nós trabalhamos por metas, né, submetas. E o que é que acontece? O paciente chega com uma determinada demanda. Olha, porque, por exemplo, eu percebo que eu não consigo, não sou bem no trabalho e tal. Então, vamos trabalhar. É isso a demanda? É isso que incomoda? Tá. Então, depois que a pessoa começa a se conhecer e por quê, ali já passa a não ser mais aquilo que incomoda, né? Amanhã já é outro pensamento, já é outra coisa, outra queixa que vai estar trazendo. E o que é que acontece? Justamente o que você falou, né? A gente não precisa ir só no psicólogo quando está doente. Acho que agora está voltando. Aqui deu uma travada, estava me ouvindo? Não travou, seu vídeo ficou parado. E quando você ficou rodando, né? Eu não sabia se estava me ouvindo. Não. Enfim. Acho que agora que está retornando. Certo. Foi? Acho que agora sim, né? E, assim, é justamente o que a gente estava falando, né? Como você falou, amanhã eu vou para o psicólogo. A gente não precisa ter um problema para ir para o psicólogo. São coisas do nosso dia a dia, até mesmo a programação para uma viagem, até mesmo melhorar, né, nosso relacionamento em casa, mesmo que esteja bem, mas como é que eu posso? É a gente saber que tem um suporte, né? Uma pessoa, um suporte para que todos os dias, como você falou, nós somos, né,
igual a camada da cebola, que todos os dias a gente precisa estar se conhecendo e se aperfeiçoando, porque se a gente, né, não faz esse hábito, não coloca isso como prioridade, de se cuidar, de se conhecer, de saber onde deve, tá bom? Ok, tá bom, minha vida tá boa, meu trabalho, meu marido, meu filho, mas assim, esse suporte para que a gente não venha a descer e sim sempre melhorar, né? Então, assim, essa resistência de que só vai no psiquiatra e só vai no psicólogo quem tem problema, não necessariamente, né? Nós não precisamos estar adoecido para buscar essa ajuda. Ela não só para o problema, como você falou, mas também está fazendo a gente observar como a gente lida nas nossas relações. Que isso faz toda a diferença eu me expresso, né? Então, se eu estou com algo, por exemplo, um marido, né? Uma situação aconteceu comigo. Meu marido estava com o bebê e estava perto do banheiro. Então, ou então, quando eu estava almoçando, fica lá com o bebê, eu tenho um bebê de 6 meses. Então, eu falei para ele, olha, a sensação que eu tenho, quando você faz isso, é que eu termine de comer logo, que você quer que eu termine de tomar banho logo. Então, é importante você falar para o outro, em vez de falar assim, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, fala a sensação o que você sente para a pessoa, porque a gente não sabe, passa na cabeça do outro, mas se a gente falar o que a gente sente, a comunicação, se algumas com certeza geram um aumento da ansiedade, geram conflitos nas relações, da forma que a pessoa se expressa. E a psicoterapia, com certeza, promove essa melhora das habilidades interpessoais. A gente, na terapia, na cognitivo-comportamental, é assertividade, né? Nós, no caso, ser assertivo. Porque, às vezes, o não, a gente falar a palavra não, tem vários sentidos, né? Às vezes tem não, ou igual porquê, né? Então, tudo isso é a forma da comunicação. E venhamos e convenhamos. Convivência não é fácil, como você falou, né? Às vezes eu tô fazendo uma coisa, eu tô achando que tá certo, mas para o outro já interpreta de outra forma, né? E aí, assim, conviver não é fácil. Então, assim, realmente essa importância, né? E até mesmo isso, da gente, de ter essa pessoa, porque é diferente da gente falar para um irmão, de falar para o marido, de falar para um filho, de saber que eu tenho essa pessoa, esse profissional, que eu vou chegar lá, vou comentar, vou falar algo que eu sei que só vai ser eu e ele, depois ele vai pegar aquela toda a minha conversa, eu costumo dizer, bota numa caixinha ali, trancou e pronto, só nós duas, só nós dois. Então, assim, do que às vezes a gente, até mesmo um mínimo detalhe, um carinho, ou a forma que fala comigo. Então, essa pessoa é a pessoa indicada, né, para que a gente possa estar comunicando. É como se pegasse um anzolzinho e fosse puxando aquilo que às vezes a gente não consegue expressar, né? Então, isso é muito importante. E saúde, quando a gente fala de saúde mental, é isso. É a gente porque quando não se faz isso, as pessoas vão somatizando, né? Vão aceitando aquilo que não gosta. Quantas pessoas, quantas mulheres, né? A vida toda casou nem realmente porque em outra geração teria que a sociedade impõe isso, né? Você precisa casar, precisa estar e não convive bem. Então, assim, não é que ela leve a vida, é a vida que leva ela, né? Ela vai aceitando. Quantas situações que é doloroso, né? A forma que trata. Eu até fiz uma live aqui com a advogada, doutora Cristiane, e a gente falando sobre isso. Que a violência, a gente acha só que a violência é a violência física. E tem vários tipos de violência, né? Que tá aí a violência, né? A psicológica, a patrimonial, entre outras. E é uma realidade muito grande. Só que, assim, as pessoas não falam, porque aí vem a questão da insegurança, da baixa autoestima, das crenças que esse indivíduo teve, porque acha que se eu falar, ele não vai mais me aceitar ou ela não vai mais me aceitar, né? De menos-valia. Então, é mais fácil aceitar com aquilo que está ruim. E isso somatiza e adoece
tantas coisas, depressão, ansiedade e tantas outras, né, doutora? A comunicação ela é muito importante. Então, o que você fala... Você está me ouvindo bem? O áudio está baixo? O áudio está baixo? Tá um pouquinho. O fone desligou, não sei por quê. Então, eu vou ficar perto por causa do áudio, tá? Sim, Muito tá. É muito importante a gente... Como a comunicação é muito importante, é imprescindível a gente ver a forma que se comunica, tá? Sim. Então, vou fazer uma crítica. É importante, né? A crítica é uma flecha. Coloca um mel na ponta da flecha, né? Com certeza. Essa situação de pandemia está gerando muita ansiedade porque as pessoas estão com dificuldades nas relações interpessoais. A dificuldade na pessoa que ela vê todo dia de como vai estar lidando com ela. Então, é importante você... que eu recomendo, né? E os terapeutas de família geralmente fazem assim. Se você está passando por um momento difícil com a pessoa que você está convivendo, elogie essa pessoa por um tempo, no que for um verdadeiro elogio. Depois que você elogiar por um período, depois você fala, olha, quando você faz isso, eu fico tão chateada. Mas Isso. o que deixa você chateado? Porque a gente precisa do outro, né? Quem está sofrendo acaba vendo só ele mesmo, né? Ah, eu estou assim, eu estou assada, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Mas e o outro? O que será que a outra pessoa está sentindo? Quando eu falo, o que é a forma que eu me expressei? O que o outro interpretou? Né? Assim, pergunta, conversa. É muito importante conversar. Muito importante. Às vezes o silêncio gera o estresse, né? Então é muito importante. Porque muitos acham que não tá, eu não vou falar nada, vou ficar quieto. Mas às vezes esse silêncio também gera o estresse, gera o incômodo para o outro, gera o sofrimento porque não fala. Outra coisa também que eu sempre falo para as pessoas é que na hora da crise ou do conflito não vai resolver. Né? A gente sabe que às vezes falar é muito fácil, mas quando a situação acontece, mas que a gente possa estar atento a isso, né? Na hora que está a situação, a crise, o conflito, não adianta isso aí que a gente está conversando, esse diálogo, essa conversa, é na hora, é na parte boa, é quando tiver, como você disse, elogiar, porque todos nós temos pontos positivos. Então, assim, elogiar essa pessoa, reconhecer as qualidades e no melhor momento ter essa comunicação. Agora, quando você faz isso, eu fico sentida, eu fico triste, para que possa ter o reconhecimento e a transformação, né? Porque na hora da crise, na hora do que está irritado, na hora que o companheiro bota a toalha lá em cima da mesa, na hora do filho, aquilo não resolve. É no momento que estiver, como se diz, na melhor fase, no melhor momento, quando tiver, como você mencionou, elogiando e que esteja na boa, é a hora de ter esse diálogo. Agora, quando você faz isso, me incomoda, eu fico triste, porque a outra pessoa já vai também, né, com a resposta. Então, precisa a gente estar atento a isso. E não é fácil. Né? A gente sabe que não é fácil. Por isso que é uma luta constante todos os dias, né? E por isso que é importante o autoconhecimento, gente, para a gente perceber até o que causa raiva na gente. Né? Por exemplo, a mulher que fica com raiva quando ele está jogando videogame. Mas ela está com raiva por causa do videogame ou porque ela gostaria de ter mais atenção? É importante ela saber a diferença. Porque se ela diferenciar, ela vai conseguir lidar melhor com as situações, não vai estourar por uma besteira que é o fato de jogar videogame, né? Vai se comunicar. Mas, olha, eu gostaria que a gente tivesse mais momentos juntos, né? Então, o outro precisa ter o tempo livre, é importante você respeitar isso e comunicar-se, né? Conhecer-se para estar sabendo o que em você gera raiva, gera ira, e como é que você vai falar isso? Como é que você vai se comportar diante disso? É muito importante o autoconhecimento. E quando a gente está na situação, como você mencionou antes, né? Essa importância, porque a gente acha que não tem mais saída, né? Quando a gente está, como você falou, né? Do diálogo com a sua irmã, que naquele momento, né? Quando a gente está com problema, a gente não vê a saída. Às vezes, quem está
de fora. Então, assim, é que a gente consegue encontrar uma solução, mas nesse momento, o nosso pensamento só leva a crer que não tem mais saída, que é aquela situação, e a gente só vê o lado pior. Então, assim, por isso essa importância de se conhecer e de expressar, né? Porque quando a gente está na crise, no momento, no que está incomodando, no que é sofrimento, a gente acha que não tem mais jeito, não tem solução, né? E que às vezes um simples conversar, um ouvir, muda toda a situação, né? Sem dúvida. Com certeza. E o pessoal aqui, alguém que queira estar fazendo alguma pergunta, tá? Vocês podem estar aqui mencionando para mim ou para a doutora Cristiane. Ou Aí eu vi, Alessandra, sem problema. Aí eu vi um comentário que tá bem no início, que falou assim, que essa pandemia tá muito difícil. Sim, fica difícil porque muda a rotina da gente, muda as nossas formas que a gente tinha de estar lidando com o estresse, né? Então é muito importante investir no autocuidado, né? Se o seu autocuidado antes era estar numa academia, corra a céu aberto, não tem problema. É muito importante você estar mantendo alguma atividade, um instrumento de autocuidado, atividade física. Os artigos mostram que melhora o humor. Então é muito importante esse exercício, né? E principalmente, né, para o transtorno de ansiedade mesmo, né, doutora? Atividade física que melhora para dormir, né? Alimentação, porque às vezes a gente acaba, como se diz, eu tô na pandemia, tô largado. Mas a gente está atento a isso, né? Se antes a rotina era alimentação saudável, se era fazer atividade física, que você permaneça, né? A essa situação, porque a alimentação, né, contribui e muito, as atividades físicas e outras coisas, né? A você ter um tempo, já que está tendo tempo agora, se antes você não podia para ler um livro, né? Como às vezes eu falo para as pessoas, né? Tenta fazer o que antes não podia fazer por tempo. Ler um livro, arrumar um guarda-roupa, até mesmo para tirar de uma situação, de uma ansiedade, projetar, ver o lado bom. Quando retornar, isso foge da gente. Quando retornar, eu vou me programar uma viagem, alguma coisa, do que ficar focado só no problema, né? É tentar distrair um pouco e tentar no momento fazer uma atividade física. Se não está podendo ir para a academia fazer uma atividade física, prestar atenção na alimentação, porque isso contribui muito, né, para a ansiedade, para pessoas com depressão, a alimentação tem muito a ver. Então, que a gente fique atento a isso, né? Não é só ver o problema, né? O que é que a gente pode fazer diante dessa situação? E uma das formas de estar lidando com esse problema, que é a pandemia, é ter uma rotina, tá? Então, dormir sempre no mesmo horário é muito importante. O cérebro, ele precisa da rotina do sono, porque durante o sono, o ciclo, há uma limpeza, como digamos, retira os radicais livres, diminuição dos radicais livres, melhora a memória, melhora a disposição física no dia seguinte. O fato de ter o ciclo circadiano acordar, geralmente no mesmo horário, quando tem sol, por exemplo, libera cortisol. O cortisol ajuda a estar lidando com as situações do dia a dia, dá mais disposição. Então, a rotina é muito importante. Determine um horário que fique melhor para você dormir. Tente dormir sempre no mesmo período, tente dormir por um período que você acha ideal. Tem pessoas que são 7 horas, outras são 8. E, apesar de ser difícil, acorda no horário que você gostaria de acordar. Né? A ativação comportamental é fazer o que vai te ajudar a melhorar, apesar que você não naquele momento não queira levantar, por exemplo. Mas é muito importante o comprometimento da pessoa de estar fazendo por onde melhorar a sua rotina. Então é muito importante. Hora de dormir, hora de acordar, hora de alimentar. Você está falando de alimentação. Essa rotina de autocuidado, a alimentação, quanto mais assim, produtos industrializados, isso em quem tem vulnerabilidade genética, tá? De depressão, de transtorno bipolar, os estudos mostram que
são gatilhos para a pessoa poder piorar se ela tem uma alimentação ruim. Tá? Então é muito importante ter esse autocuidado. E junto a isso... E o que é importante, né, doutora? Porque assim, o problema existe. Tá toda essa situação aí. Mas o que é que eu estou fazendo, né? Qual a minha parte que eu tô? Porque a gente ficar só na vitimização, né, não resolve. Então é justamente... Reclamar é fácil. A gente precisa ter o nosso comprometimento. E assim, e não é fácil. Acordar, de você se esforçar para a sua melhoria. Mas se a gente não fizer isso, ninguém mais vai poder fazer. A mesma coisa quando as pessoas vão, ou para, digamos, né, para o psiquiatra, para um medicamento, o psicólogo, mas esse indivíduo, ele precisa se ajudar, né? O psicólogo, ele não vai tirar ele do problema. Vamos juntos encontrar uma solução. E o que é que você está fazendo para essa mudança acontecer? É o que você acabou de dizer, né? Precisa isso, desse comprometimento com horário, para acordar, para atividade, para alimentação. Porque, assim, tirar o pijama já ajuda na rotina, por exemplo. Eu fiz uma live justamente isso, né? Como tá a relação relação, né? Familiar ou afetiva, qual que seja. E eu coloquei, né? 5 coisas que destruía seu dia. E que é fato, né? Justamente as mulheres, porque chegavam demandas para mim, dizendo justamente, às vezes eu coloco caixinha, né? De perguntas. E aí chegava alguma situação, né? Que estava se sentindo feia. E que às vezes, quando via... o companheiro assistindo televisão, que via aquelas mulheres bonitonas lá e tal. E aí eu falei, né, citei. Você, como é que você está acordando? Por quê? Está acordando todos os dias, colocando o pijama o tempo todo permanecendo? Não é porque está em casa que a gente vai se jogar, né? Então, assim, precisa estar atento, né? E para acordar, a primeira coisa que é para o celular. É coisas que às vezes a gente faz, né? É automático. Mas a gente precisa estar dando esse puxãozinho para essa mudança, né? Sim, sem dúvida. A nossa parte. Porque a gente ficar só, ó céus, ó vida, não tá bom, não tá fácil. E aí? Né? Não vai, a pandemia vai passar e a situação vai continuar, né? E quando a pessoa ela tem uma interpretação da situação um pouco positiva, isso ajuda a estar buscando estratégias, ou estar buscando possibilidades de estar lidando melhor com a rotina dela. Porque a gente está falando de interpretação da situação, por exemplo, né? Então, o pensamento positivo e a atitude que você falou do comportamento, de estar fazendo a parte dela, isso ajuda muito para a melhora. Com certeza. O comprometimento. Isso. Tem um pessoal aqui perguntando, que eu vi agora, né, que não estava vendo as outras mensagens, mas alguém ansiedade. Falando qual seria o nosso tema. Nós estamos falando sobre saúde emocional, voltada, né, para a situação do isolamento social e ansiedade, né? A diferença do que é ansiedade realmente, de que todos nós temos ansiedade, e estamos mais falando isso, esse nosso autocuidado, esse a gente está atento aos cuidados que a gente pode estar fazendo para melhorar. Te respondi? O coronavírus veio e vai... Pode falar, desculpa. Desculpa, pode falar. O que eu estava tentando explicar para a Luciana Costa, a nutricionista, porque o coronavírus veio e mudou a rotina de todo mundo, né? Então isso trouxe, claro, situações de estresse, mas o que a gente vai fazer diante desse momento ruim para estar lidando, para estar tornando ele menos ruim, para estar mudando a rotina, mantendo uma rotina saudável, o comprometimento da pessoa de estar fazendo a parte dela para melhorar e tem uma visão otimista que a Bia que escreveu. É muito importante ver o lado bom das situações para a gente estar não só se apegando ao lado ruim, por exemplo. Com certeza, é justamente o que eu falei, né? A gente vê o lado bom, né? Do que a gente antes não podia fazer, como eu citei, né? De ficar mais com nossos filhos, da gente se conhecer até mesmo às vezes com marido e mulher, né? Porque não tem esse tempo, então o que a gente foi trouxe, né? A situação da convivência, da comunicação,
Porque às vezes, né, a maior parte do tempo é no trabalho, então fica tudo muito leve. Agora é hora do, como se diz, dos 30 mesmo, de se conhecer mais. E foi uma das coisas que não está se falando muito, mas aumentou muito, muito, muito o feminicídio nesse período. De muitos relacionamentos que não conseguem, né, suportar a situação que estão vivendo. E é coisa que nos deixa tristes e preocupados, né? Então, assim, da gente estar atento a esse nosso cuidado. A gente pedir socorro quando precisa, que nós somos seres humanos, né? Nós fomos criados como se fossem máquinas, né? Mas nós ainda somos de carne e osso, de sentimento, e que às vezes a gente precisa passar que está tudo bem e não está tudo bem, né? Então a gente precisa dizer que não, que está doendo, e saber que pode ser diferente, né? Que tem uma solução para essa situação. Uhum. A nutricionista falou que ela está passando, sempre teve muitos episódios de depressão, né? Então, a gente está falando de autocuidado, né, Giana? E o autocuidado, para a pessoa não voltar a adoecer, é importante ela estar mantendo, por exemplo, a psicoterapia, a atividade física, tudo que fizer você se sentir melhor faz parte do tratamento. Então, na psicoterapia, você vai saber como você reage ao seu problema e como você pode enfrentar melhor a tristeza. Né? Na psicoterapia, você pode perceber o que do seu comportamento você está fazendo para desencadear, para favorecer esse comportamento, para favorecer essa situação de depressão que você vive. Uhum. Então, eu falo para meus pacientes, se quer ter cura, faça psicoterapia. Né? Então, para a Nutri, que teve vários episódios de recaída e depressão, faz terapia, porque vai aprender a lidar melhor com as situações de estresse e vai estar mais preparado para não adoecer, ou se precisar de usar remédio, talvez use uma dose menor, por exemplo. Com certeza. E no momento que vinha, aquilo que nós já falamos, né? Que a gente precisa cuidar do telhado quando a chuva não vem. Então, assim, você fazendo esse acompanhamento, quando estiver a recaída, você já vai saber como lidar, você já vai estar atento aos seus pensamentos, porque você vai estar se conhecendo, né? Você vai estar em alerta, opa, isso aqui. Então, esse acompanhamento é importante. E não é só quando eu estou com problema que eu vou buscar. É você estar sempre atento a esse acompanhamento. Obrigada aqui. Maurício, obrigada, ex-colega aqui. E teve também a Martins, né, que falou assim: estou bem melhor com o acompanhamento da doutora Alessandra e a psicóloga Jade. Devo dizer que graças a elas estou tranquila nessa pandemia. Pois é, isso é importante quando a gente realmente reconhece que eu preciso, né, desse suporte, né, e que a gente consegue lidar melhor, né, com esses problemas. Tem pessoas assim que tá causando transtorno de pânico porque fica muito focado nas notícias, no jornal, do que está acontecendo. E quando a gente tem esse acompanhamento, não é que a gente consegue lidar com a situação, com o sofrimento, né? Isso é muito importante. A Lorena, ela falou assim, exatamente, minha dificuldade com alimentação, manter sono e dieta é muito difícil. Gente, fazer exercício não é fácil. Então, os estudos mostram que quem começa a fazer exercício e mantém regularmente por 3 meses, a partir daí pode sentir falta quando parar de fazer as atividades físicas. Ou seja, é importante, todo mundo sabe, só que nem sempre a gente quer fazer. Faça mesmo assim e mantenha por 3 meses, que a tendência é que você depois passe a sentir falta de fazer o exercício físico. Uhum. Né? No início, nada é fácil, né? No início é uma resistência. Então, isso que a gente falou. O que é que você está fazendo diante dessa situação? O que é que você está fazendo para mudar o que está te incomodando? Né? É uma luta. É uma luta você dizer, é uma luta você, primeiro passo, procurar o profissional, é uma luta você mudar os hábitos alimentares, é uma luta o hábito de dormir, já que amanhã eu não vou ter nada para fazer, né? Mas assim, a gente disciplina,
rotina, esse compromisso faz uma diferença enorme, né? Nas nossas vidas. Então a gente precisa. E não é como se diz, eu vou buscar o profissional e ele vai fazer por mim, não. Vamos juntos, né? Vamos juntos nessa situação. Doutora, e outra coisa, para as pessoas aí que estão acompanhando, né? Eu fiz um estágio, foi muito gratificante, no Hospital das Clínicas, em Salvador, né, na Bahia. E o neuro, né, ele falava justamente isso dos psicofármacos, que às vezes as pessoas, né, quando está numa crise de ansiedade, de depressão, acha que vai lá, toma o medicamento naquele dia e que já vai resolver o problema, né? E aí, como você mencionou, para atividade física e para o medicamento é a mesma coisa, né? Precisa de um período para poder obter o resultado, não é isso? E as pessoas Sim. tomam, às vezes, uma semana, acha que está melhor, né? Que é o efeito... e aí, que é o psicológico, né? Que é o resultado. E aí já para. E vem a crise recorrente, né? Então... O remédio ele demora umas 2 semanas para começar a fazer efeito. Tá? E quando não faz efeito algum, tem que falar com o médico para avaliar aumento da dose. Tá? É justamente isso. Porque as pessoas, nós ficamos nisso, né? Às vezes estão o medicamento... Eu já fiz isso. Na minha fase, né, do TCC, e eu muito ansiosa, e eu peguei aquela coisa que a gente acha, aquele jeitinho, não fui no médico. Uma amiga minha, eu peguei o medicamento e tomei achando que, tipo assim, que ia melhorar a minha ansiedade, que era de apresentar o TCC, que é normal, né? A gente faz isso. Acha que tomar que vai obter o resultado, né? Naquele momento que a gente está, e não vai ter o resultado, porque precisa de um período. E se às vezes, quando é um transtorno realmente, porque ou eu for ansiedade para apresentar o TCC, mas uma pessoa que tem um transtorno realmente precisa, né, desse acompanhamento, desse processo, e a gente acaba no automático. Tomar só que vai fazer milagre. Jane, o nosso tempo está acabando, né? Eu quero agradecer a oportunidade de falar de um assunto tão importante, incentivar vocês que estão escutando a gente a ter o autocuidado, a lidar com a ansiedade é possível sim, e obrigada, Jane, pela oportunidade. Eu é que agradeço mesmo a oportunidade, é como se diz, nada é por acaso, né? E essa situação. Eu te descobri através de um curso que eu faço, né, com Rosana, ela é de Goiás. E aí, assim, me identifiquei, foi um prazer enorme ter te convidado, ter compartilhado aqui nossa live. Obrigada. Eu que agradeço mesmo, imensamente. A todas as pessoas aqui, né, o retorno que a gente está tendo aqui, eu vou deixar salvo lá no IGTV, o pessoal dizendo que amou. Nós é que agradecemos vocês aqui. Sabemos que esse horário, 10 horas, muita gente, né, está fazendo alguma atividade, ou não estava ainda sabendo, mas que de alguma forma a gente possa contribuir com as pessoas, né, que ouviram e que saber da importância da gente estar tendo o máximo que a gente pode dar esse tempinho de amor para com vocês, todos que estão aqui nos ouvindo, né, doutora? E tendo dúvidas, envia um direct, a gente responde, né? Com certeza. O meu é @psiquiatra_alessandra. Tendo dúvida, entre em contato. Pronto. Eu que agradeço imensamente, acho que o tempo vai estar acabando, está aqui, né, acabando realmente, para não parar. E o que eu tenho a dizer isso é gratidão, tá? Gratidão mesmo por a gente ter compartilhado esse momento, admiração, né, por você, profissional, e a todos que estão aqui nos assistindo, viu? Eu vou estar deixando salvo aqui e é só chamar, como você falou, né, para os que estão nos seguindo aqui, nos vendo, chama lá. Sempre a gente está deixando algum conteúdo justamente para que as pessoas possam, de alguma forma a gente está, né, contribuindo de alguma forma para as pessoas. E, no mais, também estou aqui à disposição, tá? Todos aqui que estão nos ouvindo. Aqui a Luciana vai estar te seguindo no caso. Obrigada. O pessoal, estamos então, todos aqui. Parece que deram mais tempo para a gente, né? Então, que bom que... Para, né? Quando chega a situação, ele realmente para. E acho que é só. Há algumas mensagens aqui, não teve como a gente responder a todos.
apareceu aqui muitas mensagens. Mas muito obrigada mesmo, pessoal. Obrigada a todos vocês, tá? Porque já vai, faltam 11. Contagem regressiva. Contagem